Você ouve agora Politiza, um podcast para mostrar que tudo é política, mesmo quando parece que não é. São mulheres que têm 1, 2, 3 anos com uma lesão que está crescendo e que às vezes foram no centro de saúde que não tinham essa capacitação para perceber essa lesão e não foram levadas à atenção secundária, à atenção terciária. Então a gente vê pessoas que tinham 95% de chance de cura que passam para 40% ou que às vezes chegam em fases que a gente não tem como curar. E é muito triste, me dá vontade de chorar. Essa foi a Ana Maria Rodrigues, presidente da Regional Mineira da Sociedade Brasileira de Mastologia, numa audiência pública realizada pela Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa de Minas Gerais sobre os programas e projetos de prevenção e diagnóstico de câncer no estado. Esse tema foi um dos escolhidos pelos deputados como prioridade no trabalho de monitorar políticas públicas em Minas, aprimorado em 2022 com o Fiscaliza Mais, um acompanhamento mais focado em demandas específicas da população. A Ana Maria estava falando sobre as mulheres que não conseguem diagnosticar a tempo o câncer de mama, que ainda é o que mais afeta e mata a população feminina no Brasil, segundo o INCA, Instituto Nacional do Câncer. Entre os homens, o câncer mais comum é o de próstata. Ainda de acordo com o INCA, só em 2020 foram diagnosticados no Brasil mais de 600 mil novos casos de neoplasias de modo geral, com 260 mil mortes. Um cenário que deve piorar depois de 2 anos de pandemia de Covid-19. Eu sou Graziele Mendes e esse é o assunto de mais um Politiza especial sobre o Fiscaliza Mais. O que a ciência já aprendeu sobre o câncer e por que a evolução nas pesquisas e técnicas de tratamento da doença capazes de aumentar as taxas de cura e melhorar a qualidade de vida dos pacientes ainda não foi capaz de frear o número de mortes? E qual o caminho o poder público deve seguir para garantir a igualdade de acesso à assistência oncológica? Quem ajuda a gente a entender isso é o Alexandre Jacome, oncologista clínico, formado pela Universidade Federal de Minas Gerais, doutor em Ciências pela Universidade de São Paulo e pós-doutor em Oncologia pela MD Anderson Cancer Center em Houston, nos Estados Unidos. Ele também é diretor da Escola Brasileira de Oncologia. Doutor Alexandre, eu vi o senhor falando num debate que um dos avanços nessa área hoje no mundo é um maior conhecimento sobre a biologia do câncer. Então, eu queria começar por aí. O que a gente já sabe hoje de mais importante sobre o câncer, os tipos da doença, como é que ela age no organismo, as técnicas, medicamentos e tratamentos, e se todo esse conhecimento acumulado já resultou num aumento das taxas de cura para as neoplasias malignas de modo geral? Sim. Esses conhecimentos acerca da biologia molecular do câncer nos últimos anos têm permitido muitas importantes modificações no tratamento das neoplasias, das diferentes neoplasias e, consequentemente, a gente já está colhendo frutos clínicos desses avanços do conhecimento da biologia molecular. Uma breve introdução para quem não está tão familiarizado com esses termos, biologia molecular do câncer. O câncer, ele é uma doença genética. Em 100% dos casos, ele é uma doença genética. No entanto, genético é uma coisa, hereditário é outra coisa. Hereditário é aquilo que a gente herda dos nossos pais. No entanto, mesmo intraútero, aquela união do componente genético de um pai e de uma mãe, eles se unem para formar um embrião, mas a partir dali, esse novo conjunto de moléculas e esse novo embrião que vai surgir, ele já pode começar a sofrer modificações a partir dali. Ou seja, quando ele nasce, ele tem um conteúdo genético próprio, diferente do pai, diferente da mãe, e ele, ao longo da vida dele, depois que ele nasce, ele vai sofrendo alterações genéticas com o tempo. Portanto, se nós olharmos o nosso conteúdo genético ao nascimento, ele é de um jeito, aos nossos 60, 70 anos, ele é de outro jeito, porque a gente sofre modificações genéticas ao longo do tempo. Doutor Alexandre, o senhor está dizendo que o câncer é sempre genético, o que é diferente de hereditário? Exatamente. Hereditário são aquelas alterações genéticas que nós herdamos dos nossos pais. No caso do câncer, na grande maioria dos casos,
eu não nasci com essas alterações. Eu herdei os genes normais dos meus pais. No entanto, ao longo da vida, esses genes vão sofrer alterações. Dependendo dos genes que são afetados e do tipo de alteração que eles sofrem, esses genes vão perder a função normal dele e vão passar a desempenhar uma função anormal. O câncer é provocado por isso. Em alguma porcentagem dos casos, muito pequena, a gente estima que em torno de 5% dos casos, eu já herdo dos meus pais um gene defeituoso. E esse gene defeituoso vai me predispor a desenvolver um câncer em algum momento da minha vida. Bom, pequenas lições de biologia que isso vai nos ajudar a entender essa questão sobre biologia molecular. A gente tem 23 cromossomos que a gente herda do pai, 23 que a gente herda da mãe, e juntos a gente vai ter 46 cromossomos. Vamos fazer uma analogia de que cada cromossomo é um livro. Tá? A gente herda 23 livros do pai e 23 livros da mãe, e cada página é um gene. Então, o conjunto das páginas, o conjunto dos genes, forma um cromossomo. E cada gene carrega uma informação, ou seja, cada página desse livro tem uma informação. E aquela informação vai ser traduzida numa proteína. É assim que são formadas as proteínas do organismo. Nós temos 20 mil genes, é como se o nosso organismo fosse um livro com 20 mil páginas. Muito bem, quando a gente nasce, essas páginas vão sofrendo modificações ao longo do tempo. E esses genes, portanto, eles não são os mesmos do ponto de vista de conteúdo, de composição dele, do mesmo jeito que eles eram quando a gente nasceu. Portanto, cada página dessa, cada gene desse, ele é responsável por uma função do organismo da gente. Entre essas funções está funções como divisão das células, crescimento das células, invasividade das células. Portanto, esses genes, quando a gente nasce, eles estão desempenhando suas funções normalmente, a gente leva uma vida normal. No entanto, sofridas alterações nesses genes ao longo da vida, e isso basta estar vivo, viu, gente? Ninguém fica sem sofrer alterações no conteúdo genético ao longo da vida. E a função desse gene, ela modifica, aquela célula não vai crescer, não vai multiplicar normalmente mais, do mesmo jeito que ela fazia isso antes. Então, ela perde um pouco desse controle. Isso que é o câncer. Tá? O câncer ele é provocado por modificações nesses genes que controlam a divisão e a multiplicação celular. Muito bem, uma vez formado esse câncer, ele não é o mesmo câncer numa pessoa e não é o mesmo câncer numa outra pessoa. Né? Quando a gente fala que uma pessoa tem um câncer de pulmão, se a pessoa tem um câncer de mama, um câncer de intestino, a doença tem o mesmo nome, mas a doença do João é diferente da doença do José, que é diferente da doença da Maria. Bom, portanto, apesar das doenças terem o mesmo nome, cada um de nós tem uma doença muito própria, muito particular. Portanto, se eu tiver um câncer de pulmão e o João tiver um câncer de pulmão, nós dois temos câncer de pulmão, mas as nossas doenças são diferentes. Os genes que elas têm são genes que estão alterados de maneira diferente. O que a gente passou a perceber ao longo do tempo? Que isso teria uma implicação no tratamento das doenças. Portanto, o que a gente faz hoje, ao iniciar um tratamento, isso está aumentando cada vez mais ao longo dos anos, é a gente identificar o que eu chamo de o CPF e identidade da sua doença, que vai ser diferente do CPF e da identidade da minha doença. Quando a gente identifica as alterações que são próprias da minha doença, eu posso tratá-la de uma maneira mais específica do que o tumor de uma outra pessoa, de um outro paciente. Com isso, eu passei a ter tratamentos mais individualizados, mais personalizados e, consequentemente, a gente passou a ter resultados clínicos melhores. Portanto, e que tratamentos são esses, doutor Alexandre? A mais famosa e também a mais temida é a quimioterapia, né? Quais são os outros? Exato. A quimioterapia, de uma maneira geral, são fármacos que vão impedir com que as células se multipliquem. Basicamente é isso. Tem várias classes de quimioterápicos, de uma maneira que a gente tem centenas e centenas de drogas diferentes de quimioterapia. No entanto, de uma maneira geral, elas são pouco específicas, ou seja, elas vão impedir a multiplicação das células doentes
e também vão impedir a multiplicação das células normais. E assim como elas agem na doença de um determinado paciente, elas podem agir também na doença de um outro paciente. Na medida em que eu identifiquei que algumas pessoas têm anormalidades específicas, lembrando lá dos genes, eu tenho alterações genéticas específicas, a gente passou a desenvolver fármacos que são específicos para aquela alteração, de maneira que eu consigo ser mais seletivo, mais específico no tratamento de um determinado câncer e de um determinado paciente. Portanto, a quimioterapia, ela continua sendo importante. Existem tumores que são mais sensíveis à quimioterapia do que outros, e nesses tumores que são muito sensíveis à quimioterapia, ela permanece sendo um tratamento muito importante. No entanto, em outros tumores, a quimioterapia já não é o melhor tratamento mais, né? E a gente utiliza de outros fármacos. Vamos dividi-los em algumas categorias, né? Parte desses fármacos a gente chama de terapias-alvo, que muitas vezes são drogas orais, são comprimidos que a gente usa, que vão agir naquela anormalidade específica daquele paciente. Então, vamos supor que aquele paciente tem uma anormalidade chamada AT, por exemplo. Eu uso uma droga anti-AT. Uma anormalidade genética, uma anormalidade molecular X. Eu vou lá e uso uma droga anti-X. Ao invés de usar uma quimioterapia que vai matar muitas células doentes e muitas células normais. Outros remédios que também podem ser utilizados, a gente chama de imunoterapia. A imunoterapia são anticorpos, são moléculas maiores que vão bloquear um determinado receptor das nossas células. Portanto, o foco principal da imunoterapia é o sistema imunológico, nem são os tumores especificamente. A imunoterapia, ela age sobre o sistema imunológico, fazendo com que ele combata o tumor. De uma maneira geral, o nosso sistema imunológico reconhece as células doentes, no entanto, parte dessas células são extremamente inteligentes e elas têm mecanismos para se esconder do sistema imunológico, ou então para se disfarçarem do nosso sistema imunológico. Na medida em que a gente utiliza fármacos que vão acordar o sistema imunológico, vão tirar esse disfarce das células doentes, eu consigo atacar melhor as células doentes através da imunoterapia. E tem outras medicações também que a gente chama de anticorpos monoclonais, que são drogas que vão bloquear outros receptores específicos também. Portanto, a gente poderia dividir hoje em quimioterapia, terapias-alvo, imunoterapia e anticorpos monoclonais. Lembrando também que a gente tem a hormonioterapia já há muito tempo, que é utilizada tanto no câncer de mama quanto no câncer de próstata, que permanecem sendo tratamentos extremamente importantes. Doutor Alexandre, qual o acesso da população a esses tratamentos? E quando eu falo de acesso, eu queria falar principalmente do SUS, né? Já que 70% dos brasileiros dependem da rede pública de saúde, segundo a última pesquisa do IBGE de 2019, né? Essa é uma questão crítica no nosso país, mas também não é só no nosso país, essa é uma questão hoje crítica mundial. Porque, como eu estava explicando, todo esse conhecimento de biologia molecular e todo esse desenvolvimento de drogas que aconteceu nos últimos anos, isso é um fenômeno extremamente complexo, são drogas muito elaboradas e muito direcionadas para aquela normalidade específica, portanto, isso demandou inúmeros avanços tecnológicos. Consequentemente, o custo de desenvolvimento de novas drogas tem ficado progressivamente mais alto. Isso tem trazido uma disparidade de acesso a esses tratamentos muito grande no mundo inteiro. Portanto, hoje, no Brasil, de uma maneira geral, a Anvisa ela tem sido cada vez mais ágil na autorização desses novos tratamentos. Lembrando que, para a população que não está familiarizada com esses assuntos, quando uma medicação ela é elaborada, antes dela ser administrada em humanos, ela passa por uma série de etapas pré-clínicas, depois ela é trazida numa fase em humanos que a gente chama de fase 1, depois ela vem para uma fase 2, depois ela vem para uma fase 3. Se ela for aprovada numa fase 3, aí sim ela vai poder ser aprovada por um determinado país.
Portanto, até um remédio chegar na veia de um paciente, vamos dizer assim, ou num comprimido, ela pelo menos tem em torno de 15 a 20 anos que ela está sendo elaborada para poder chegar naquele ponto. Portanto, é um processo detalhado, um processo extremamente laborioso e que envolve muitos custos. E esses custos, como eu disse, cada vez maiores. Esses tratamentos, eles são, para serem administrados em um determinado país, eles precisam ser aprovados pela agência governamental daquele país. No nosso caso é a Anvisa, nos Estados Unidos é o FDA, na Inglaterra é o NICE, existem as suas agências em cada país. A Anvisa tem sido cada vez mais ágil na aprovação desses tratamentos. No entanto, por causa do custo, de uma maneira geral, eles têm sido disponibilizados apenas para a saúde suplementar. O SUS, ao ele ter um centro de tratamento de câncer, ele disponibiliza recursos para aquela instituição, para que ela faça os seus tratamentos. No entanto, os recursos que são disponibilizados para o SUS impedem que uma determinada instituição, uma determinada clínica ou hospital ofereça para os seus pacientes essas novas medicações, esses novos tratamentos, porque os recursos que são disponibilizados não são suficientes para trazer os melhores tratamentos. Portanto, é uma questão crítica que a gente tem hoje no Brasil, que é a questão de acesso, de maneira que a saúde suplementar. Você consegue mais tratamentos e mais recursos comparado à saúde pública. O que a gente tem na rede pública, então, basicamente quimioterapia? Olha, os quimioterápicos todos são disponibilizados, através dos hospitais que fazem parte da rede pública. Imunoterapia a gente não tem disponibilizado na rede pública. As drogas-alvo, salvo algumas exceções, de uma maneira geral, a gente também não tem disponibilizado. E também os anticorpos monoclonais com muita dificuldade. Tudo envolve a questão realmente de custo. A gente, a classe médica, a comunidade científica, sempre está reivindicando que esses custos sejam reduzidos, não é só apenas uma questão dos governos, porque, como eu disse, esses fármacos, essas novas tecnologias têm vindo cada vez mais com custos mais elevados. Então, a gente está sempre reivindicando junto a essas empresas que o custo tem que ser reduzido também, senão a gente vai chegar num ponto que vai comprometer toda a sustentabilidade realmente do sistema de saúde pública e privado também. Esses tratamentos com custo cada vez mais elevado, eles, de uma maneira geral, permitem que o paciente tenha uma maior sobrevida e uma melhor qualidade de vida. E em algumas situações, eles aumentam a taxa de cura. Portanto, para o paciente que já desenvolveu o câncer, esses novos tratamentos eles permitem, em alguns tipos de tumores, uma maior taxa de cura ou permitem nos pacientes que não têm doenças curáveis uma maior sobrevida e uma maior qualidade de vida. Doutor Alexandre, falando nessa maior taxa de cura, eu quero retomar aqui uma fala que a gente ouviu da presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia em Minas, Ana Maria Rodrigues, numa audiência pública realizada pela Comissão de Saúde da Assembleia, sobre os gargalos para o diagnóstico precoce do câncer de mama, no caso, e por isso a alta mortalidade de mulheres com a doença. Ela chamou atenção nesse dia para falhas na atenção primária, ou seja, no rastreamento mesmo, exames e biópsias que deixam de ser feitos no atendimento geral. Falta isso também, investimento em atenção primária, o primeiro contato do paciente com o serviço de saúde? Falta na medida em que, hoje, por exemplo, se um paciente vai agendar uma consulta numa unidade da rede pública, ele tem dificuldade em agendar uma consulta mais rápida, por exemplo. Muitas vezes essa consulta é marcada para daqui a alguns meses. Depois que ele agenda essa consulta, ele vai passar por uma avaliação médica, o médico solicita um determinado exame. Esse exame não é feito de imediato, ele é feito também muitas vezes com determinado atraso. Depois que ele faz esse exame, o laudo tem que ser emitido, ele já é emitido muitas vezes com menos agilidade. Depois que emite o laudo, ele vai voltar no retorno com o médico, esse retorno também não é tão ágil. Portanto, todo esse atraso, ele prejudica sim as taxas de cura, a possibilidade de cura e de tratamento desse paciente. Quando a gente fala de câncer, lembra sempre de tempo. Câncer é uma doença tempo dependente. A gente precisa de ser mais ágil quando a gente está pensando em curar esse paciente, principalmente,
mas também quando a gente está pensando em melhorar a qualidade de vida dele e o tempo de vida dele. E muitas vezes, mesmo depois de percorrer tudo isso que o senhor falou, quando a pessoa consegue fazer o diagnóstico, nem sempre tem acesso aos centros especializados, né, de tratamento. Exatamente, ou seja, ele faz o diagnóstico, nesse momento, nesse intervalo todo, se ele tiver com câncer, a doença está crescendo. Então, aquela doença que era de um tamanho pequeno no primeiro momento, ela vai começar o tratamento num tamanho maior. Quanto maior o tamanho, pior o prognóstico. Portanto, você compromete o prognóstico do paciente ao atrasar todo o processo de diagnóstico e de tratamento da doença. Doutor Alexandre, não tem como a gente não falar sobre os impactos da pandemia de Covid-19, né? A gente leu muito sobre isso, as notícias na imprensa, sobre como tanto os diagnósticos quanto tratamentos de câncer que foram deixados de lado nesse período. Qual foi o real efeito dessa fase, desses 2 anos de pandemia na oncologia? São efeitos drásticos, porque, como eu estava dizendo aqui sobre tempo, o câncer é uma doença tempo-dependente. A orientação de saúde pública durante a pandemia foi realmente de evitar o contato com as unidades de saúde, e estava certo, porque a gente não tinha vacina ainda, e o contato aumentava muito o risco de infecção e de complicações graves. Lembrando que a população que mais desenvolve câncer é a população acima dos 50 a 60 anos, que são populações também que tinham maior risco de morte pelo Covid. Portanto, a orientação inicial foi de que esses pacientes com 50 a 60 anos que estavam fazendo exames de rastreamento, seja mamografia, PSA, colonoscopia, tomografias do tórax, esses pacientes não fossem às unidades de saúde e evitassem o contato. Portanto, durante muito tempo, milhões de pessoas deixaram de fazer os exames preventivos que estavam fazendo normalmente. Consequentemente, nós deixamos de diagnosticar muitos tumores. Estamos diagnosticando agora em fases mais avançadas e, consequentemente, piorando o prognóstico. Portanto, mundialmente, estima-se nos próximos anos um aumento da mortalidade por câncer em decorrência da pandemia. Doutor Alexandre, eu queria terminar falando do papel do poder público. Qual a avaliação que o senhor faz dos avanços legais e de políticas públicas no Brasil na assistência oncológica, e quais, na sua opinião, deveriam ou devem ser as prioridades do Estado, sobretudo para aumentar o acesso da população a esses tratamentos todos mais modernos que o senhor citou? É fundamental que a gente reforce a atenção primária, tanto nas medidas preventivas, ou seja, medidas básicas de saúde. A gente, até há pouco tempo, a gente comentava que o tabaco é o principal inimigo do câncer. Mais recentemente, agora, a gente comenta que a obesidade é o tabagismo do século XXI. Portanto, muitas pessoas vão desenvolver câncer por causa da obesidade. Importante comentar sobre isso, Graziele, porque é extremamente importante que a gente sempre reforce para a população as medidas preventivas, para evitar com que a gente desenvolva câncer, como, por exemplo, a gente ter uma dieta saudável, a gente praticar atividade física, zero tabagismo, sem excesso de bebidas alcoólicas. Portanto, são medidas que vão fazer com que a gente reduza o nosso risco de desenvolver câncer. Então, até antes de chegar no diagnóstico, na medida em que a gente tem uma atenção primária de saúde forte, a gente vai ter melhor controle de fatores de risco e de doenças que vão aumentar o risco de desenvolver câncer. Na medida em que você já tem fatores de risco, esses pacientes vão precisar de fazer exames de rastreamento. Então, o investimento na atenção primária de saúde para facilitar o acesso à mamografia, PSA, colonoscopia, Papa Nicolau, você vai estar evitando que uma série de pessoas desenvolva câncer, ou, quando desenvolvam, que façam diagnósticos mais precoces e, consequentemente, aumentem as taxas de cura. Portanto, tanto na prevenção quanto no diagnóstico precoce e agora no tratamento. No tratamento, de fato, esses novos avanços terapêuticos que permitiram aumento das taxas de cura e aumento de sobrevida e qualidade de vida são tratamentos que têm realmente um custo muito alto, muito elevado, que está sendo um desafio para qualquer esfera de saúde do mundo, tanto pública quanto privada. Porém, investimentos nesse setor seriam muito bem-vindos para que a gente tenha uma maior equidade de acesso, para que
todos os pacientes, independente de estarem sendo atendidos na saúde pública e privada, tenham um atendimento mais uniforme, mais homogêneo, independente se tem planos de saúde ou não. Gostaria de frisar para quem estiver nos ouvindo, principalmente o público leigo, ficarem muito atentos aos sintomas, ficarem muito atentos à sua saúde, lembrar sempre que a prevenção é o melhor remédio, por mais avanços que a gente esteja tendo no tratamento do câncer nos últimos anos, é muito melhor não ter câncer, mesmo que eu tenha taxas de cura elevadas, mesmo que eu tenha tratamentos mais aperfeiçoados, a melhor coisa é não desenvolver nenhuma doença. Portanto, fiquem sempre atentos às medidas preventivas de saúde para que a gente não venha a sofrer também efeitos colaterais e sequelas desses tratamentos. Quem quiser conferir a audiência pública realizada pela Comissão de Saúde sobre as políticas de prevenção e diagnóstico do câncer no Estado e as outras discussões realizadas pelo Fiscaliza Mais, o novo jeito do Parlamento Mineiro de acompanhar políticas públicas, pode consultar a página lmg.gov.br/Fiscaliza Mais. Eu sou Graziele Mendes, responsável pela produção, roteiro, entrevistas, edição e apresentação deste episódio. A sonorização é de Felipe Gravino. Revisão geral de Rosângela Rabelo, identidade visual de Clarice Maia. Todos os episódios do Politiza estão na página da Rádio Assembleia, lmg.gov.br/rádio e plataformas digitais. Este podcast é produzido e apresentado pela Rádio Assembleia de Minas Gerais.